Vamos começar definindo um sistema de partículas. Ora, a definição é muito simples. Eu tenho aqui um certo conjunto de constituintes, digamos, N constituintes. N é, por exemplo, no caso de um gás, N é o número de moléculas do gás. Não estou me referindo aqui ao estado de movimento, isso não é importante para o que segue, né? O fato é que um sistema é sempre pensado como sendo um conjunto de partículas. É claro que falar de um sistema associado a uma partícula é ridículo, mas em princípio posso também considerar uma partícula como sendo o meu sistema. Mas a gente, em geral, está considerando, né, um sistema como tendo um certo número N de constituintes, né? Na termodinâmica, nós estamos sempre preocupados com a descrição de um sistema macroscópico. Isso é que é um ponto importante que se ressalte. Nós estamos preocupados com sistemas macroscópicos, né? E só com esses sistemas aqui, só com esses sistemas. Vamos daqui a pouco entender por que, né, lidar com sistemas macroscópicos, por incrível que pareça, é muito mais fácil, muitas vezes, de se lidar do que com um sistema constituído por um número pequeno de constituintes, né? Ora, a gente não fixa o número de constituintes de um sistema macroscópico, mas dizemos que um sistema macroscópico é um sistema contendo um número muito grande de constituintes. É claro que um gás, né, que a gente faz experiências com eles no laboratório, por exemplo, é um sistema macroscópico. Um material qualquer de dimensões assim, vale caracterizar sistemas macroscópicos a partir das suas dimensões. Então, se eu tenho um sistema cujas dimensões são da ordem de alguns angstroms, por exemplo, né, então é claro que esse sistema, né, ele é um sistema microscópico, né, por outro lado, da ordem de alguns centímetros, né, 1 centímetro, ou se quiserem, um volume da ordem de 1 centímetro cúbico, esse sistema aqui já é um sistema macroscópico. Vamos sempre pensar num sistema macroscópico como um sistema com um número N próximo a 10 a 20, 10 a 21, 10 a 22, isso não é muito importante, né? Constituintes. É um número, portanto, muito grande de constituintes, né? Ora, para este sistema, nós associamos uma energia para esse sistema, isso é muito importante para o que segue. Temos também um número N de constituintes. E é a energia, então, do sistema macroscópico, um número muito grande de constituintes, e N é um número muito grande, portanto. E energia é a energia deste sistema aqui. Vamos definir, né, sistema isolado, né? Ora, um sistema é dito ser um sistema isolado se
os seus constituintes, e agora posso falar de 1, 2, qualquer número de constituintes, se os seus constituintes não interagirem com algo externo a ele, que pode ser um outro sistema. Esse aqui, por exemplo, pode ser um sistema A e aqui um sistema B. Este aqui é o sistema A, este aqui é o sistema B. Se esse sistema não interage com outros sistemas, nós dizemos que esse sistema é um sistema isolado. Nenhuma partícula desse sistema interage com outras partículas de outros sistemas. Muitas vezes, isso aqui é uma aproximação, na realidade, de um sistema isolado, porque, a rigor mesmo, não existem sistemas isolados nesse universo. Um gás, por exemplo, nós consideramos o gás como um sistema isolado, mas, a rigor, cada uma das suas moléculas interage com o campo gravitacional da Terra. Então, a gente nunca poderia falar em sistema isolado no nosso laboratório. Mas a força gravitacional sobre as moléculas são desprezíveis. Então, a gente simplesmente despreza a interação do sistema com um outro sistema muito grande aqui, que é a Terra. Então, a gente despreza essas interações, mas, a rigor, a gente está, na verdade, falando de uma situação ideal, porquanto, muitas vezes, os efeitos da interação com outros sistemas são desprezíveis. Ora, um sistema é dito em interação, se o sistema, então, interage, sistema está em interação, nós já falamos disso quando analisamos a energia, se efetivamente uma, duas ou todas, não importa, um número grande de partículas interage com outras, externas ao sistema. De forma que, nesse caso, quando temos interação deste sistema com outro sistema, por meio da interação dos constituintes deste sistema com os constituintes deste sistema, então nós dizemos que nós temos um sistema em interação. Por exemplo, um campo externo produzido por uma distribuição de cargas externas ao sistema leva à interação dessas partículas com o campo elétrico produzido pelas partículas do outro sistema. Então, nós podemos sempre falar de sistemas isolados e sistemas em interação. Um outro conceito que é bom introduzir é o conceito de subsistema. Subsistema é um sistema macroscópico que é parte de um sistema maior, de forma que, em princípio, um sistema pode ser pensado como constituído de um certo número de subsistemas. De forma que cada subsistema é caracterizado por uma energia, agora poderíamos chamar então de EI, é a energia do iésimo subsistema. É claro que a energia como um todo é a soma das energias dos subsistemas. Cada subsistema tem um número de constituintes NI, de tal forma que o número total de constituintes é igual à soma de NI. NI é o número de constituintes
de um particular subsistema, de forma que o número total de constituintes é a soma de Ni, onde I é igual a 1 até, digamos, J. J é o número de subsistemas. Tá? Agora, esses subsistemas devem ser necessariamente subsistemas macroscópicos. Né? O fato é que podemos introduzir esse conceito de subsistemas, né, como parte de um sistema maior. Né? E indicamos por NI o número de constituintes de um subsistema e de EI a energia deste subsistema. O que existe de importante a respeito da descrição de sistemas macroscópicos é que um sistema macroscópico ele pode ser descrito de uma forma muito mais simples, porque vamos depois falar nisso, né? Estamos aqui falando ou nos antecipando, né, ao conceito de sistema em equilíbrio, um sistema termodinâmico em equilíbrio. Né? O fato é que quando um sistema termodinâmico, um sistema macroscópico, a gente pode intercambiar a palavra sistema macroscópico por sistema termodinâmico, atinge um estado, conhecido como estado de equilíbrio, então a sua descrição é relativamente simples. Né? Ela é feita ao introduzirmos 3 variáveis, e que vamos defini-las em seguida. Nós introduzimos 3 variáveis termodinâmicas, e essas 3 variáveis termodinâmicas são conhecidas como pressão, e vamos usar a letra P, o volume ocupado pelo sistema, vamos daqui a pouco falar um pouco sobre essas 2 grandezas físicas que são importantes, e, finalmente, a temperatura, que só faz sentido, essa grandeza, no estado de equilíbrio. A gente não falou ainda em estado de equilíbrio, mas já vamos definir já o que é estado de equilíbrio de um sistema macroscópico, de um sistema termodinâmico. De forma que nós utilizamos essas 3 variáveis termodinâmicas, né? 3 variáveis termodinâmicas. E o que é importante é que essas 3 variáveis termodinâmicas nós podemos determinar, medimos a pressão do sistema, medimos o volume do sistema, medimos a temperatura do sistema, depois vamos falar de escalas termométricas, de termômetros e assim por diante. Mas o fato é que 3 variáveis são importantes, né, no entendimento de um sistema macroscópico no estado de equilíbrio. Né? A pressão, o volume e a temperatura, 3 variáveis termodinâmicas. Além dessas 3 variáveis termodinâmicas, devemos levar em conta a entropia, que nós devemos levar em conta a energia, vamos utilizar E, né, para representar a energia do sistema. Já discutimos isso. Né? E uma coisa que é muito importante, e vamos fazer isso, né, à medida que o tempo vai passando, é indicar que a energia ela pode ser escrita em função da temperatura e do volume. Né? De forma que esse aqui agora, estou falando de 2 potenciais.
funções, né? Funções destas variáveis independentes. Essas variáveis aqui são variáveis independentes, né? De forma que a energia agora passa a ser uma variável dependente. Depende da energia, a energia depende da temperatura e do volume, e depois vamos também introduzir um outro potencial extremamente importante, que é a entropia. A entropia é função, vamos escrevê-la assim, função da energia e também do volume. De forma que agora nós estamos falando de potenciais, né? De potenciais, né? É claro que a partir desses dois potenciais podemos ainda introduzir o conceito de entalpia, que é um outro potencial, a energia livre e a energia livre de Gibbs, né? Então, para descrever um sistema termodinâmico, um sistema macroscópico no estado de equilíbrio, claro que ainda falta a gente definir bem o que é estado de equilíbrio, né? Nós fazemos uso de três variáveis independentes, né? Variáveis independentes, três: pressão, volume e temperatura. E aqui está o grande problema, né? É como escrever a energia como função da temperatura e do volume e como determinar a entropia daquele sistema. E ainda falta definir a entropia, claro, mas estamos antecipando, né? A entropia é um potencial termodinâmico extremamente importante, né? A partir dessas duas e dessas aqui, posso definir outros, como entalpia, energia livre, né? E energia livre de Gibbs, né? São outros potenciais, né? De forma que temos aqui, grosso modo, na descrição da termodinâmica, 5 potenciais e 3 variáveis independentes. Mas veja, é uma simplificação enorme, porque antes eu precisava de 6N variáveis. É quase impossível descrever um sistema tão complexo desse jeito, olhando para o estado, né? De forma que temos aqui uma forma de descrever um sistema macroscópico, e vamos também nos referirmos a ele como um sistema termodinâmico, né? No equilíbrio, a descrição é mais fácil. É importante, finalmente, lembrar que essas 3 variáveis independentes, na realidade, não são independentes. Por quê? Existe uma relação entre elas, né? G de T, P e V é igual a 0. Isso aqui é conhecido como equação de estado. Equação de estado. O que significa? Significa, a rigor, que eu tenho uma relação entre essas 3 aqui. Então, em princípio, eu posso escrever, né, P como função de V e T. Ou ainda, eu posso escrever T como função de P e V. Consequentemente, eu posso escrever a energia agora, né, como função de P e V, utilizando a equação de estado. Então, essas variáveis que estamos definindo como sendo independentes, a rigor não são tão independentes assim. Elas são tidas como variáveis independentes na medida que os potenciais dependem dessas variáveis, né? Mas elas são relacionadas entre si por meio da equação de estado. De forma que isso aqui resume basicamente a descrição
de sistemas macroscópicos quando esses sistemas atingem um estado, já falamos de estado, conhecido como estado de equilíbrio. Aí a descrição se simplifica sobremaneira.